Carlos aqui na área, hoje para falar sobre um tema espinhoso. Eu gosto dessa palavra espinhosa porque ela pode ser várias coisas. Bom, é um tema que talvez as pessoas não gostem de comentar muito, porque gera algum tipo de polêmica negativa, gera engajamento negativo, mas eu acho que precisa ser debatido. A gente vive na comunidade de quadrinhos, ou a gibisfera, como eu gosto de chamar, uma explosão de coisas positivas, né? O positivismo, ele veio para ficar e tudo é muito bom, tudo é muito maravilhoso, tudo a gente precisa consumir, tudo a gente precisa ter, tudo a gente precisa ler e tudo a gente tem que gostar. E a gente sabe que no mundo real as coisas não funcionam assim, a gente se decepciona com coisas, com filmes, com séries, e por que o quadrinho seria diferente? Entretanto, existe aí um protecionismo em relação às obras literárias de quadrinhos, sejam elas brasileiras ou gringas, onde só existe coisa boa. E eu acho que isso vai muito pautado no que cada um escolhe por postar ou comentar. Tudo bem, você pode só gostar dos quadrinhos, achar coisas boas, mas existe também o contraponto, que às vezes você não gosta de um quadrinho, não se adapta àquele tipo de leitura, àquela narrativa, e eu acho que é interessante você passar esse conhecimento adiante. Porém, se você ficou curioso, curiosa para saber mais, aguarde. No próximo bloco a gente vai falar sobre isso. Mas antes, gostaria de pedir encarecidamente que você curtisse, compartilhasse o vídeo e também acessasse o nosso site, www.yellowtalk.com.br. E se puder, e não for muito, nos ajudar a engajar o site, engajar o nosso YouTube, o nosso Instagram e fazer um apoia-se lá pra gente se você puder. É 2, 3 e 5 reais. Não pode? Não tem problema. Compartilhe esse vídeo com as outras pessoas, beleza? Vejo vocês após a vinheta. E será que a gente está vivendo aí uma Disneylândia, onde tudo é muito bom, tudo é muito maravilhoso? Aguarde. Vamos à vinheta, vamos ao que interessa, vamos falar de quadrinhos, vamos criticar quadrinhos, vamos falar mal das obras? Não, não vamos falar mal das obras, não vamos criticar os quadrinhos, vamos criticar, vamos subjetivar, vamos transpor, vamos discutir sobre por que só falamos bem das obras, pessoal? Eu acho que é importante a gente partir de um ponto de linha narrativa que é assim, todo mundo tem direito de apenas gostar das coisas. A gente sabe que a maioria das pessoas às vezes não tem uma visão crítica, não tem um ponto de discussão, e isso faz com que elas sempre gostem das coisas. Tudo bem, não tem problema. Às vezes eu sou o chato, que às vezes não gosta de algumas coisas, não tem problema também. Entretanto, eu acho que como cidadão ou como produtor de conteúdo, como divulgador de quadrinhos, como crítico de quadrinhos, que eu não sou crítico, como leitor de quadrinhos, a gente tem um dever que é ser transparente com aquilo que a gente faz. E eu acho que esses dias eu me peguei pensando nesse tema, principalmente porque eu acabei lendo algumas obras aí que não me agradaram tanto, eu vou mostrar aqui, depois vou explicar algumas coisas, que me fez refletir sobre isso. Será que a gente está vivendo um positivismo, um protecionismo muito grande, onde tudo é muito bom, tudo é muito maravilhoso? Eu acho que, primeiro ponto, gostar ou não gostar é subjetivo, ou seja, cada um escolhe e tem um apego ou não sobre aquela obra, que gostou ou não gostou. Ah, simplesmente eu queria só ler e tudo bem. A gente tem aí, por exemplo, no cinema, na literatura, a gente tem vários canais, vários críticos que apontam pontos positivos, pontos negativos, às vezes acabam que sendo um pouco mais hater daquele quadrinho, daquela obra, né, de um filme. E nos quadrinhos a gente não tem muito isso, não tem um ponto crítico. Não sei se porque as pessoas que fazem parte do meio, elas vogam, né, ou julgam que tudo é muito bom, ou simplesmente porque não querem se estressar. Porque a comunidade de quadrinhos, vocês sabem, né? O nerd é um bicho difícil de se lidar. E a gente tem muito a questão do hater. Mas eu acho que quando você se propõe a produzir conteúdo, isso eu estou falando especificamente para quem produz conteúdo, você tem que ser transparente com as suas resenhas, com as suas críticas, com os seus reviews. E eu acho que, beleza, eu só quero falar de coisas positivas. Tudo bem, deixe claro que você só vai falar de coisas positivas. Mas também você pode, né, não gostar de alguma coisa e comentar, olha, eu não gostei desse ponto, a narrativa eu achei um pouco arrastada, o desenho não me agradou, tudo bem. Agora, o que você não pode é apenas criticar. Eu não gostei porque é capa cartão. Eu não gostei porque o papel é couché. Eu não gostei porque não pegou a cor, ou porque etc. Tem pontos que não cabem ser criticados, mas quando você aponta em uma obra que não gostou, por quê, e eu acho que isso ajuda as outras pessoas, e até mesmo os autores, né, brasileiros principalmente, que acompanham as páginas de vocês,
a tentar entender o que não deu certo no quadrinho deles. Tá? Eu tenho uma frase que eu gosto muito do Isaac Sagara, que ele diz assim: depois que a obra está pronta, ela é do mundo, cada um tem a sua interpretação. E eu acho que essa parte de cada um tem a sua interpretação é fundamental para a gente entender o ponto dessa discussão que eu levantei aqui. Primeiro, cada um pode ler e interpretar da forma que quiser, gostar ou não gostar, comentar ou não comentar, isso não tem problema nenhum. O que não pode é a pessoa que não gosta de um determinado material vir a público, fazer um vídeo, fazer uma resenha e dizer que aquele material é muito bom, sendo que ela não gostou. Isso eu acho errado, principalmente porque você está enganando a sua audiência, o seu público, e está enganando também aquela pessoa que produziu, né? Porque às vezes ela acha que está tudo muito bom e não consegue melhorar, né? Não atingir um pico de melhora. Eu falo isso porque antes de ser nerd de quadrinhos, leituras, etc., eu sou revisor acadêmico. Então, eu tenho um pouco de conhecimento em revisões, seja elas da literatura, seja ela de artigo, seja ela de site, etc. E quando a gente faz uma crítica, às vezes ela pode ser interpretada de forma errada, como você não gosta daquilo por pontos pessoais, mas às vezes é porque não cabe a gente apontar só coisas positivas, apontar melhorias também, está muito relacionado a potencializar aquela obra. E por que eu gosto de usar esse ponto de potencializar? Muitos autores ou quadrinhos, etc., a gente acaba meio que protegendo porque a gente, eu gosto e eu não quero criticar porque pode pegar mal. E eu acho que assim, depende muito da forma como você constrói a sua crítica. Pode ser uma crítica que você aponte, olha, eu não gostei do final da história, eu não gostei da construção narrativa, mas pô, o desenho é muito legal, a história é muito bacana, mas a construção não me agradou. Tudo bem, eu acho que isso é super positivo, muito válido, e eu vejo muita gente que acaba optando só por elogiar e esquecer esses pontos, porque nem tudo vai ser mil maravilhas, beleza? Então tá, pensando por esse lado, eu vou trazer aqui alguns exemplos para ilustrar o que eu estou comentando, tá? Eu vou trazer um exemplo aqui muito interessante, que é a questão dos quadrinhos gringos, né? Por exemplo, eu trouxe esses dois aqui, tá? O Pantera Negra e esse Rick Grimes aqui, 2000, sei lá, né? Bom, primeiro, vou falar um pouco do Pantera. Eu gostei particularmente da história, achei muito legal, porém, eu até comentei que parece que os escritores estão com problemas, né? Eles não querem mais escrever quadrinhos, né? Eles não tem balão, não tem narrativa no sentido de que você tem que meio que interpretar aí. Isso é bom? É ruim? Não sei. Eu acho que às vezes falta um pouco de capricho nas edições, no sentido de que, pô, vamos trabalhar um pouco mais algumas escritas. Já esse daqui foi um quadrinho que eu não gostei. Eu li toda o The Walking Dead, etc., mas eu não gostei e não me agradou, não tem problema. Eu não gostei por N motivos. O primeiro motivo, a história é fraca, não precisava existir, mas a gente, como fã, às vezes acaba caindo nessas pegadinhas, né? Isso aqui são duas histórias só para ilustrar o que eu não gostei, mas também tem pontos positivos, tá? E aí eu vou trazer um outro contraponto, que é assim, essa história aqui, por exemplo, eu gostei muito, mas eu sei que muitas pessoas que lerem esse material aqui não vão gostar. Por quê? Porque ele é um material mais denso, ele é um material muito mais underground, ele é um material mais filosófico, ele é um material que depende muito da tua bagagem anterior para você acompanhar a história. Isso é um problema. É uma crítica que eu faço, por exemplo, às vezes você precisa ter um recordatório aqui, falar um pouquinho, né, mostrar onde está essa obra. E aqui não tem. E não tem problema. Eu adorei o quadrinho, diga-se de passagem. É uma temática que eu gosto muito, que é o cyberpunk, o futurismo, tá? Então esses aqui são dois pontos que eu gostei, mas tem ressalvas. Aí eu tenho dois quadrinhos aqui, por coincidência é do mesmo autor, tá? Deixa eu pegar aqui, ó. São esses dois aqui. É o Caros, acho que é o nome, e Jugular. Ambos do Gabriel Kalfa aqui, tá? Só para ilustrar. Eu não gostei dos quadrinhos, achei que eles não conversaram comigo, não foram o que eu esperava. O primeiro, esse daqui, porque eu achei muito curta a história, a ideia é muito boa, mas a história é muito curta, então o desenho é sensacional, eu achei muito bonito mesmo, ó, a arte é bonita pra caramba, mas eu acho que a história é muito simples, que poderia ser melhor desenvolvida, ter mais páginas. Depois eu li que é uma das primeiras histórias do autor, então eu acho que ele melhorou bastante depois, né? Eu não sei, não posso confirmar. Mas é uma história que poderia ter sido melhor trabalhada, melhor desenvolvida, com mais pontos a serem explorados. Essa daqui, eu particularmente gostei da ideia narrativa, da construção gráfica, do modelo das cores, de quase tudo.
porém eu achei que a história se torna muito confusa ao longo que você vai lendo o quadrinho. Tá? Eu não vou entrar em detalhes, porque eu acho que isso que é legal, que eu vou comentar no final, que você deve também ter as suas próprias conclusões. Mas são histórias que não me agradaram, não tem problema. Tá? E por último, eu gosto de trazer um exemplo muito legal, que é um dos meus autores favoritos, que é o Jodorowsky. Tá? Estou falando aqui dos Filhos de El Topo. Eu até fiz uma resenha que eu não gostei muito, e eu acho muito legal eu poder debater isso, porque é um dos meus autores favoritos. Eu não gostei do quadrinho, não achei a história inovadora, não achei nada daquilo que prometia ser. Porém, não é um quadrinho ruim, mas é um quadrinho que não me agradou, não cumpriu as expectativas que eu tinha sobre ele. E tudo bem, não vou aqui deixar de ler, deixar de adquirir um material. Isso é o segundo ponto que eu gostaria de falar sobre as questões de críticas negativas ou críticas não tão positivas. Eu acho que nós, como leitores, devemos ter a nossa própria opinião. Que é, aquele cara não gostou, aquela pessoa achou legal, mas deixa eu ler primeiro, deixa eu conhecer a obra, deixa eu tirar as minhas próprias conclusões, para aí sim dizer se eu gostei ou não gostei. Como eu disse lá no início do vídeo, gostar ou não gostar é subjetivo, então a gente não pode ter uma justiça maior. Existem, claro, elementos narrativos que constroem uma obra, que faz com que ela seja adequada para determinados momentos e adequada para determinados públicos. Né? Mas como o quadrinho é uma obra de arte, a nona arte, eu acho que a arte ela é livre, então ela pode ser trabalhada, experimentada de qualquer forma. Então a gente não tem uma regra, olha, tem que ter 9 quadros, tem que ter a narrativa mais densa, menos texto. Não. Cada autor, cada desenhista trabalha a sua própria forma. Cabe a nós interpretar aquilo, gostar ou não gostar, e não tem problema. Então, um dos pontos principais é leia, corra atrás, tire suas próprias conclusões, critique se você não gostar, aponte melhorias, aponte o que você gostou e seja transparente com aquilo que você está lendo, com aquilo que você está consumindo. Por quê? Às vezes você não vai gostar, mas outra pessoa vai gostar daquele quadrinho e aí ela vai discutir com você. Olha, eu entendi que você falou aqui, não gostei que você não gostou disso. Olha, mas eu entendi de outra forma. Então é importante ter esses debates, porque a gente não vive num mundo onde todas as coisas são boas. Existem coisas que não são tão legais e que não vão nos agradar em determinados momentos. E tudo bem, pessoal. Beleza? Eu gostaria de ter falado mais, mas eu acho que aqui a gente pode encerrar o vídeo dizendo que leia, pessoal. Antes de vocês criticarem uma obra, leia. Tenha bagagem para poder fazer sua crítica, tenha bagagem para falar se você gostou ou não gostou, e não vá muito pelo que os outros falem. Isso aqui é muito bom, olha, adorei, maravilha. Às vezes a pessoa está sendo comprada por uma editora, por alguém que está falando para ela falar que aquilo é muito bom, e a gente não sabe. Então, o mais legal é você consumir e tirar suas próprias conclusões, beleza? Então, se você gostou do vídeo, eu gostaria de pedir agora encarecidamente que você comentasse aqui, existe quadrinho ruim? Essa é uma pergunta que fica aí. Eu acho que não existe quadrinho ruim. Existe quadrinho para determinados públicos que cada um pode saber escolher. E quando você escolhe e sabe o teu estilo, o teu gosto, por exemplo, vai te ajudar muito a selecionar obras que vão conversar com você diretamente. Beleza? Então, vejo vocês no próximo vídeo. Até logo. Abraços.